vocês? Pegando lá o caderno de português, vamos fazer o dia bem bonito, com a letra bem bonita, ó. Rio Negro, 21 de setembro de 2021. Acabando o mês, ó, 21 de setembro, ó. Já acaba setembro. Hoje será a interpretação de texto informativo do trânsito, porque essa semana tem a semana do trânsito. Como é que será que é o trânsito em Rio Negro, né? Vamos ficar sabendo, ou então no mundo, no Brasil. E antes, vamos para a nossa leitura de leite com o nosso aluno Breno, lá da escola Ricardo Neito. Presta atenção. O meu nome é Breno Rafael e essa é a minha história da Chapeuzinho. O vovô corajoso. Era uma vez uma menina que se chamava Chapeuzinho. Ela estava levando docinhos para o vovô que a mãe dela pediu. A Chapeuzinho foi pelo caminho da floresta, que era mais longe da casa do vovô. Não sabia do perigo. A Chapeuzinho estava andando devagar para ver os animais, até que ficou de noite e ela começa a andar rápido. E um lobo encontra a Chapeuzinho. O lobo disse: "O que você faz sozinha aqui na floresta?" E Chapeuzinho falou com medo: "Estou levando doces para meu vovô. Mas quem é você?" O lobo respondeu para Chapeuzinho: "Eu sou um lobo bonzinho." E o lobo rapidamente pegou os doces e a Chapeuzinho saiu correndo para a casa do vovô. O vovô escutou batidas e gritos na porta e era a Chapeuzinho. E o vovô perguntou: "O que está acontecendo?" E a Chapeuzinho respondeu: "Um lobo está me seguindo. Estou com muito medo." Então o vovô pegou rapidamente um taco de beisebol e ficou esperando o lobo atrás da porta. Quando o lobo chegou, já foi tentando derrubar a porta. O que ele não sabia era que o vovô estava preparado para defender a Chapeuzinho. O lobo, com muita força, conseguiu derrubar a porta. E o vovô, com todo o seu preparo, deu uma tacada na cabeça do lobo, que saiu se arrastando para a floresta e nunca mais voltou a incomodar. Essa foi a minha história. Gostaram da leitura do Breno? Então vamos hoje, 21 de setembro, interpretação de texto informativo da Semana do Trânsito. Então presta atenção no vídeo que a professora trouxe falando sobre o trânsito. Semana do Trânsito. Nesse vídeo, vamos conhecer um pouco mais sobre o trânsito e também conhecer os nossos deveres e responsabilidades. No Brasil, a Semana do Trânsito acontece entre o dia 18 e 25 de setembro. É um momento para aprendermos sobre nossa responsabilidade no trânsito. Mas você sabe o que é trânsito? Trânsito é o espaço onde acontece o movimento de pessoas, veículos e de animais. Pode acontecer tanto em ruas quanto em estradas. E nesse espaço deve haver instrumentos que auxiliem para que haja essa transição de pessoas sem nenhum acidente. Um desses instrumentos é o semáforo. Você sabe o que é o semáforo? O semáforo é um desses instrumentos, utilizado para controlar a passagem de veículos e pedestres, e ele tem 3 cores que são muito importantes. A cor vermelha significa pare, perigo. A amarela significa atenção, espere. E a cor verde significa que você pode passar.
Nós também temos a faixa de pedestre, que são listras brancas pintadas no chão. Nós só devemos atravessar as ruas pelas faixas de segurança, pela faixa de pedestre. Hoje, conhecemos um pouco sobre nossos deveres e responsabilidade no trânsito. Conhecemos o que é o semáforo e a faixa de pedestre. Agora aprendemos que só devemos atravessar a rua pela faixa de pedestre e quando o sinal estiver verde. Então, criança, semáforo tem Mafra, né? Vocês já olharam que aqui em Rio Negro não temos. Bem antigamente, quando a professora tinha a idade de vocês, talvez um pouquinho mais, acho que um pouquinho mais, tinha, tá? Depois foi mudado todo o trânsito em Rio Negro. Problemas de trânsito não é de hoje, vem de anos, né? O problema no trânsito. Foca no trânsito. Agora vocês vão ter um outro vídeo para focar no trânsito. Trânsito consciente. Decidir se o trânsito vai ser caótico ou não, muitas vezes depende de nós. Uma projeção da OMS estima que se o trânsito permanecer como está hoje, até 2020, 2 milhões de pessoas vão morrer em acidentes em todo o mundo. Aqui na América Latina, somos o 4º país com maior número de mortes do trânsito. A melhor forma de diminuir o número de acidentes é praticando um trânsito consciente. Para isso acontecer, todo motorista, motociclista, ciclista e pedestre deve seguir as regras do Código Nacional de Trânsito e praticar a gentileza. Algumas regras e dicas são básicas, mas é sempre bom lembrar. Jamais dirija falando ou digitando no celular. Olhar para o celular por 5 segundos a 80 km por hora faz você andar às cegas um trecho mais ou menos do tamanho de um estádio de futebol. Veja se a manutenção está ok. Calibre os pneus e cheque o nível do óleo e da água. Abasteça o veículo e sempre utilize o cinto de segurança. Essa regra vale para todos que estiverem no carro. Para quem anda de moto, lembre-se de dirigir sempre com o farol ligado, checar a manutenção, o nível do combustível, calibrar os pneus e nunca pilotar sem capacete. Evite andar nos corredores e sempre sinalize ao trocar de faixa. Com bicicletas, lembre-se de utilizar capacete, luvas, óculos, faixas refletivas e checar se a mecânica está ok. Ciclistas devem sempre andar em ciclofaixas. Quando elas não existirem, a opção mais segura é andar na rua no mesmo sentido dos carros. Em todos esses casos, jamais dirija ou pilote sob efeito de álcool, drogas ou remédios que causem diminuição do estado de atenção e vigília. E respeite as vagas especiais. Não pare nem por 1 segundo. Lembre-se que todos nós também somos pedestres. Por isso, existem regras e dicas de segurança que ajudam a evitar acidentes, como caminhar apenas nas calçadas, atravessar ruas e vias somente nos locais indicados e tentar não utilizar o celular enquanto anda. Isso pode gerar distração e acidentes. Às vezes, estamos sob muito estresse ou sem paciência. E nessas horas, muitos problemas no trânsito ocorrem. Então, mesmo que você estiver estressado, atrasado ou com qualquer tipo de problema, é importante que isso não seja descontado no trânsito. Não existe desculpa para ser irresponsável. Ser um bom motorista é ser prudente e estar sempre atento ao que acontece em sua volta. Isso vale para os motociclistas, ciclistas e pedestres também. Não importa como você se locomove, é sua responsabilidade seguir as regras e procurar viver em harmonia com as outras pessoas. Seja consciente, um trânsito melhor também depende de você. Então, crianças, gostaram dos vídeos? Agora, lá na apostila, tem 2 textinhos informativos para vocês. Então, presta atenção. Semáforo, e seu nome? É assim. E como se chamam os sinais de trânsito luminosos? O nome é assim, feito, então, eles têm apelidos. Em alguns lugares são chamados sinais, em outros faróis. Chamar do sinal é mais comum. Eles ajudam a ordenar na rua a circulação dos carros e dos pedestres. Carro é carro, todo mundo sabe. Pedestre é o que anda a pé. Agora, o problema de trânsito não é de hoje. Vocês viram no vídeo agora escrito. É um texto informativo.
Faz tempo, desde que numa cidade os carros aumentam, problemas de trânsito começam. Os carros não podem andar como querem, para cima e para baixo. Sem ordem acabam acontecendo batidas. Além disso, há os pedestres que também precisam circular pelas ruas e não podem ser atropelados. Os sinais aparecem em Londres, Inglaterra, em 1970. Nessa época lá já havia muitos veículos, carruagens. Os sinais foram inventados nas cores usadas ainda hoje, verde, amarelo e vermelho. Então, 1970 já que iniciou lá em Londres os sinais, o semáforo. Agora você vai responder aqui, lendo os textos acima, o que você descobriu? O que você descobriu com o texto semáforo? Isso é comum e problema de trânsito não é de hoje. Que tipo de textos são esses e por quê? A professora falou. Por quê? O que tipo de texto? Você costuma ler esses tipos de texto e por quê? Pinte no texto de amarelo palavras com RR e copie as palavras. Então, vocês vão lá no texto e vão ver por que esse texto é informativo. Porque ele está o quê? Informando, né? Informando sobre o semáforo em problema de trânsitos. E ali também palavras com RR. Vamos procurar aqui. Na primeira linha não tem, na segunda não tem. Carros, carro, né? Carros, mesma coisa. E acho que é só carros que tem. Então, essa que você vai pintar de... Que cor que você vai pintar? Vamos olhar lá. Amarelo, tá? Cite duas informações obtidas no texto. Você pode pegar, já que é duas, uma do primeiro e outra do segundo. E aqui, eu quero que vocês ilustrem aqui o que vocês entenderam dos dois textos. Agora vocês vão ilustrar aqui o que vocês entenderam dos dois textos, tá bom? Então, crianças, lá no caderno, copie esse parágrafo aqui. Interpretação de texto informativo do trânsito. Hoje, terça-feira, temos os textos informativos, semáforo, isso é o nome, e problema de trânsito não é de hoje. Esses dois textos informativos sobre o trânsito está informando a importância da gente cuidar das coisas que a gente não pode fazer no trânsito e também porque o semáforo. Então, ele está explicando. E você gosta de ler esses tipos de texto que informam alguma coisa? Ou não? É bom, né? É bom porque se a gente ler esses textos, a gente vai estar sempre informado. E é muito importante pra gente. Então, agora vamos para a nossa aula de história. Então, crianças, na nossa aula de história hoje, a população brasileira. Então, vamos ver costumes, hábitos, língua, como é que era lá desde o início, tá bom? Então, presta atenção com a professora. História, 21 de setembro, população brasileira, costumes e línguas. Lá com o livro didático de história, então, fazer a leitura, né? E resolva as atividades da página 98 até 107. Tem bastante gravuras, mas vamos lá com a professora. Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E nessa aula, nós vamos conversar sobre a formação do povo brasileiro. E para conversar sobre isso, a gente precisa começar falando que o povo brasileiro foi formado por diversos povos, incluindo o europeu, o africano e o indígena. Isso tudo ocorreu através de um processo conhecido como miscigenação. Mas o que é a miscigenação? A miscigenação, meu amigo ou minha amiga, é uma espécie de mistura de povos e de diferentes etnias, como, por exemplo, do europeu com o africano, do europeu com o indígena, do africano com o indígena e até mesmo entre os três povos. É até por isso que a população brasileira costuma ser classificada como multirracial. Atualmente, o povo brasileiro é formado por diversas outras etnias, mas, inicialmente,
Logo após a chegada dos portugueses ao território que mais tarde seria chamado de Brasil, o povo brasileiro foi se formando através da miscigenação entre três povos: o português, o africano e o indígena, que já estava aqui nas terras brasileiras. Por isso, é legal a gente conversar um pouquinho aqui sobre a chegada de cada um desses povos. Os povos indígenas são os habitantes originários do Brasil, quando o território ainda não tinha nem esse nome. Nessa época, antes de 1500, existiam inúmeras etnias indígenas que viviam na região e ocupavam diferentes espaços do nosso território. Eles viviam em grandes comunidades chamadas de tribos e tinham um sistema de sobrevivência baseado na utilização do que era provido pela natureza. Afinal, eles praticavam a caça, a pesca e a colheita de alimentos. Com a chegada dos portugueses em 1500, a vida dos indígenas foi duramente alterada. Além disso, ao longo dos anos seguintes, o número total deles foi drasticamente reduzido também, o que é uma pena. Porém, foi com a chegada dos colonizadores portugueses que tivemos o primeiro marco na formação do povo brasileiro atual, pois com esse evento começou a ocorrer uma miscigenação entre os portugueses e os indígenas. O que é ruim nisso tudo é que a chegada dos portugueses não foi um processo pacífico para a região, e nem para os habitantes que já viviam no território. Como eu falei, com o passar dos anos, a população dos indígenas acabou reduzindo drasticamente. Com o passar dos anos, o povo que vivia no continente africano também começou a chegar aqui no Brasil, só que através de um processo de escravidão. O que isso significa, meu amigo ou minha amiga? Isso significa que eles foram retirados de seus países, escravizados e trazidos ao território brasileiro pelos europeus para trabalhar em campos de plantações de café e de cana-de-açúcar. Apesar da escravidão só ter sido abolida em 1888, os africanos contribuíram para a formação do povo brasileiro, não apenas através da miscigenação, mas também com muitos costumes e hábitos, que inclusive fazem parte da vida de muitas pessoas até hoje. Um detalhe interessante, meu amigo ou minha amiga, é que apesar desses três povos terem sido importantes e de terem formado inicialmente o povo brasileiro, atualmente somos o resultado de outras migrações também, como, por exemplo, dos orientais, tais como os japoneses e chineses, também de outros países europeus, como Espanha e Itália, além, é claro, de norte-americanos. É por isso que nós brasileiros somos tão plurais. Olha quantos tipos de brasileiros existem atualmente. Existem tantos e tantos que eu nem consigo colocar aqui a quantidade certa de fotos para representar todos eles. Mas uma coisa você não pode esquecer. É pensando nessa diversidade tão grande que forma o nosso povo que devemos sempre respeitar o outro. Por mais diferente que ele possa ser de nós, seja uma diferença física ou até mesmo uma diferença entre costumes e crenças, a gente sempre precisa respeitá-lo. Não se esqueça que todos nós temos sentimentos e devemos ser tratados com respeito para não ficarmos tristes ou magoados. O respeito tem que ser a base de todas as relações. Além disso, independente das diferenças, todos somos seres humanos. Então, não importa a cor de nossa pele, a textura e a cor de nossos cabelos, a nossa estatura, ou até mesmo se somos gordos ou magros, ou qualquer outra diferença que a gente tenha. Todos nós merecemos ser respeitados pelo que somos. Então, crianças, agora lá, fazendo na apostila, o número 1, assinale V para verdadeiro e F para falso. Você vai colocar V ou F aqui. Fundação de São Luís do Maranhão, em 1612, é uma marca de presença francesa no Brasil? Então, aqui você vê lá no livro, tá? Tem os textinhos lá no livro. Os portugueses não foram os únicos povos europeus a se instalar no Brasil no período colonial. É verdadeiro ou falso? Os portugueses foram o único povo europeu presente no Brasil no período colonial.
E 2, observe a imagem e faça uma lista de todos os elementos que conseguir identificar. Aqui, o que você está identificando aqui nessa paisagem, nessa obra? Aqui, o que você está vendo? O que ela está fazendo? Que época que você acha que é? E tá lá no livro também, se você quiser dar uma olhadinha. Número 3. Com base no que estudamos, elabore um desenho para representar o encontro entre os tupi e os portugueses. Use sua criatividade e ilustre bem bonito. Então agora, com tudo que a gente viu, você vai fazer um desenho, tá? Pode ser a chegada dos portugueses aqui, ou pode ser já na aldeia. Seja bem criativo no desenho e pinte bem bonito para a professora, tá bom? Então, crianças, caprichem lá na apostila e no livro também, tá? Que logo vai ter uma avaliação. E até a próxima aula.